Estar ao teu lado, 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 Senhor. Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos cantar uma segunda música e essa música ela trata sobre a nossa fé, rompendo em fé. Eu acredito que essa música ela também é muito adequada para o momento em que estamos passando, as dificuldades que estamos enfrentando por causa do Covid-19, que nos fez ficar quase que trancados dentro de nossas casas, não é? Para nos prevenirmos da contaminação. Mas nós precisamos sustentar a fé que foi semeada em nosso coração. Então, rompendo em fé nas dificuldades, nas adversidades. E nós precisamos sim exercitar a nossa fé, a fé legítima, a fé bíblica, que procede das Escrituras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé, ela não se originou na natureza, não se originou em qualquer história sobre qualquer Deus de letra minúscula ou qualquer princípio religioso. Não, a nossa fé vem das Escrituras Sagradas. E ela não vem apenas porque queremos que ela chegue em nosso coração, mas é uma obra de Deus. Foi o Espírito de Deus que semeou essa palavra, essa fé em nosso coração mediante a palavra. E nós vamos cantar rompendo em fé. Vamos cantar juntos. Eu sei que você que está nos ouvindo, talvez você conheça essa música. Ela é de domínio público, é uma música antiga, né, que fala sobre fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, vou lutar e vencer. A cada dia vou romper, vivendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá com teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vamos cantar novamente. Todo mundo, vamos louvar a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti.
situações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Abacuque foi quem declarou que o justo viverá por fé. E é verdade, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela está em nosso coração. Assim como em Romanos capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu acredito que, assim como o amor foi derramado, também a fé, ela tem sido derramada em nosso coração pela palavra que nos foi pregada. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como disse para os irmãos há pouco. Então precisamos de fato exercer essa fé, confiar em Deus em tempos difíceis e em qualquer tempo, pois a fé que foi plantada em nosso coração, ela foi plantada para a vida toda, é um estilo de vida. Viver por fé é um estilo de vida, é o estilo de vida de Deus na vida daqueles que são discípulos de Jesus. E que você possa agora, nesses dias e para o resto de sua vida, exercer a fé que você canta, a fé que você prega, a fé que você ensina. Vamos cantar o refrão mais uma vez. Vamos louvar a Deus com essa canção tão linda. Rompendo em fé, minha vida se revestirá com teu poder. Rompendo em fé, ousadia vou mover pro sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Isso quer dizer sem medo, sem perplexidade, sem angústia, sem desespero, mas vivendo pela fé. Louvado seja Deus. Nós ainda iremos cantar uma outra música, e essa música eu gravei no meu terceiro CD, baseado no Salmo 27. O Salmo 27, se você puder meditar, posterior a essa mensagem, esse momento de culto, é um salmo que expressa uma fé, posso dizer até invejável, a fé de Davi. Ela era uma fé inflexiva, era uma fé inabalável. Ele começa dizendo que não vai temer, ainda que uma guerra venha contra ele. Ele disse, não temo. Ele não teme porque ele confia em Deus. O segredo dessa fé inabalável é Deus. O alicerce dessa fé é Deus. E nós vamos cantar, e você,
Se tem conhecimento dessa música, pode cantar conosco também nesse momento de louvor. Nós estamos num culto, embora ele seja virtual, mas você tem aí pessoas do seu lado, onde você pode cantar junto com essas pessoas. Vamos na interpretação que eu adaptei ao Salmo 27, você vai declarar a sua fé. Veja o que Davi diz. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, minha redenção. A quem temerei? A quem temerei? Quando os meus inimigos se levantam contra mim, querendo me destruir, então faço menção do nome do Senhor, a quem temerei, a quem temerei, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu escudo, é a minha proteção. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é o meu refúgio, é a minha habitação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Pelo que não temerei a fúria do inimigo. A quem temerei? 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 Essas palavras são do rei Davi, aonde eles mostram sua fé inabalável. E nós também precisamos dizer, diante de todos os obstáculos e diante de todas as dificuldades que estamos enfrentando, que nós não tememos, porque confiamos no Senhor. Que a sua fé, ela se multiplique a cada dia, mediante o conhecimento que procede de Deus nas Escrituras Sagradas. E você esteja bem firmado para suportar todas as dificuldades que estão se evidenciando nesse tempo e as que virão posteriormente. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflição. Ele nos advertiu que essa vida não seria uma vida fácil. Foi extremamente honesto com seus discípulos, não prometendo para eles o céu na terra, mas dizendo que eles passariam por provações, por dificuldades, por sofrimento. Mas ele disse logo em seguida: mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Isso implica dizer que ele nos fará vencer, nos dará suporte para sofrer as intempéries da vida, para sobreviver às situações. Então, a quem temerei? Diga comigo.
a quem temerei, a quem temerei, a quem temerei, a quem temerei. Que essa seja a sua atitude, uma atitude de fé. Agora, vamos ter um momento de oração. Os irmãos sabem que orar é conversar com Deus. E a nossa conversa com Deus é uma conversa reverente, é uma conversa com conhecimento, pois compreendemos que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é independente e nós somos dependentes. Ele é suficiente e nós somos incapazes. Na verdade, todos os aspectos da vida e a própria vida, ela se desenvolve mediante a vontade de Deus, o Criador. Pois só Ele é onipotente, só Ele é onipresente, só Ele é onisciente, eterno, imutável, sem igual, pré-existente Deus. Esse é o nosso Deus. Quando vamos orar, então a reverência, o respeito, a consideração, a dignidade se associam e adequadamente então nos apresentamos a Ele. Não é um Deus com letra minúscula, obra das mãos dos homens, não, mas é o grande Deus, o Criador, aquele que não foi criado, pré-existente, que subsiste entre as pessoas, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos orar, nós vamos pedir a esse que tudo pode, que não tem nenhum impossível para Ele, e nós vamos pedir a Ele que nos abençoe, que nos ajude, que nos guarde do Covid-19, que nos proteja dos males. Uma vez Jesus orou dizendo: Pai, eu te peço, não que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. E é justamente nessa oração de Jesus que inspiramos a nossa oração, para orar pedindo a Deus que nos guarde, que nos livre, que nos proteja, que nos ajude, que nos acolha, que nos abrace, que nos sustente, que nos alimente, que nos fortaleça. Então agora, onde você está, feche seus olhos. Você que está nos assistindo, vamos orar juntos e vamos pedir a proteção de Deus. Está escrito no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão com fadiga, porque o Senhor dá aos seus servos enquanto dormem. Eu creio nessas palavras, como creio em toda a Bíblia, pois elas falam sobre Deus, sobre Jesus. Então agora vamos orar. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor nosso. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença com a fé que o Senhor semeou no nosso coração para crer em Ti mesmo. E em nome de Jesus nos achegamos com absoluta confiança, porque Ele abriu o acesso, Ele nos abriu a porta para chegarmos até o Senhor com essa liberdade. E confiantes, ó Deus, de que nossas orações serão respondidas, porque estão respaldadas nos méritos de Jesus Cristo em sua graça. Pedimos a Ti, nos livra desse mal que se espalhou pela terra inteira. Ó Deus, nós Te pedimos que o Covid-19 seja totalmente destruído e que ele não mate ninguém e que não deixe ninguém enfermo gravemente. Nós Te pedimos, ó Deus, intervém. Nós oramos, ó Deus, alinhado com 2 Crônicas 7:14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ó Deus, nós queremos que o Senhor sare a nossa terra, mas também perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados dessa nação inteira, Senhor.
como Neemias orou pelos judeus que estavam no estado de miséria e calamidade, e por causa do pecado deles estavam assim, Senhor, subjugados, anulados e totalmente vencidos. Eu oro, Senhor amado, com todos os que oram comigo, pedindo a Ti o restabelecimento da nossa nação, Senhor amado, que volte, ó Deus, a funcionar como antes, que possamos sair de nossas casas sem medo, que as crianças possam voltar aos colégios e que os comerciantes voltem aos seus postos de venda e assim tenhamos, ó Deus, a normatividade que tínhamos antes, com segurança, Senhor, sem sofrermos a contaminação. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor pôs freio no Covid em nossa nação e não houve uma expansão como as mídias estavam anunciando. Porque poderoso é o Senhor para guardar, poderoso é o Senhor para livrar, e nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque agistes maravilhosamente. E eu posso dizer, como está escrito no livro dos Salmos, foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Pai bendito, a Ti seja dada a glória e o louvor, pois o reconhecimento que nós temos, ó Deus, corre na direção daquele que pode todas as coisas. O mérito é Teu e de Teu Filho, porque é por meio do nome dEle que o bem chegou à nossa terra. A intervenção do Senhor chegou até nós. De modo mais específico, eu te peço, abençoa os irmãos da Igreja Betel Brasileiro, Betel Bancários que pastoreamos, e todos os irmãos, todas as igrejas, sejam, ó Deus, abençoadas pelo único que pode abençoar, pois a Tua palavra diz, Senhor amado, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 27, que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tiago diz isso de outra forma, ele diz que toda dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, em que não há sombra de variação alguma, Senhor. Ó Deus bendito, tudo desce de Ti, toda dádiva e todo dom perfeito. Se o Senhor não autorizar, não chegará, não virá, não cairá, não se estabelecerá, não chegará até nós, Senhor. Louvado seja Teu nome, Senhor. Recebe nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses momentos finais de nosso culto, nós iremos agora ter uma meditação na palavra de Deus. Vamos não pregar, mas compartilhar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus com todos vocês que nos assistem. E se porventura você tiver acesso à Bíblia e puder acompanhar a nossa leitura, nós estaremos lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo de número 12 ao verso de número 22. Nós estaremos na finalização da carta. Eu estou usando esse texto hoje, porque se estivéssemos em nossa igreja, em Betel Bancários, nós estaríamos então meditando nesses versos. Eu vou ler para vocês, e se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar na sua versão. Eu estou usando a versão NVT, nova versão transformadora, talvez difira um pouco da sua versão, mas o sentido é o mesmo. Assim está escrito, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12 em diante. Ele diz: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Versículo 14, Paulo diz: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem
uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres. Nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então essas são as palavras de Paulo escritas para os irmãos em Tessalônica. Conforme meditamos nesse texto, Paulo está escrevendo pela primeira vez a esses irmãos, uma igreja nova, mas uma igreja que aprendeu a ser de fato discípulos de Jesus. As marcas do discipulado foram percebidas nessa igreja, apesar das circunstâncias em que ela nasceu. Paulo estava em Filipos, onde sofreu uma agressão violenta, juntamente com Silas, e então, atendendo a um apelo de uma visão, e eles foram então para Macedônia, para a cidade de Tessalônica, e ali pregaram as boas novas, anunciaram o evangelho, e a palavra do Senhor caiu em boa terra, e uma igreja se formou naquela cidade de Tessalônica. O apóstolo Paulo e Silas não tiveram muito tempo para se aplicar a um discipulado esmerado por causa da perseguição que sofriam, de forma que eles fugiram daquela cidade. Imaginamos que 3 semanas no máximo foi o tempo que tiveram para conviver e instruir os irmãos de Tessalônica, e eles então foram na direção de Creta, e posteriormente então foram para Corinto, e lá em Corinto, então Paulo, com uma inquietação muito grande, enviou Timóteo para ir até os irmãos, para saber o estado em que eles estavam, principalmente a caminhada deles na fé. A preocupação de Paulo era a fé dos tessalonicenses. E para surpresa de Paulo, aqueles irmãos, em meio a tantas adversidades e perseguição que sofreram, mas eles não se intimidaram, não se deixaram vencer pelo medo, pela angústia, pelo sofrimento, pelas ameaças que sofriam, mas eles partiram para pregar o evangelho em toda aquela região da Macedônia, Caia, e transbordaram o amor de Cristo que estava em seus corações, levando a boa notícia, o evangelho. E muitos se converteram com a pregação deles, e eles se multiplicaram. E naquela região toda ali a palavra do Senhor prosperou, e marcas verdadeiras do cristianismo se evidenciaram na vida daqueles irmãos. Está nesta carta escrita pelo apóstolo Paulo de que a fé e o amor eram marcas predominantes na vida daqueles irmãos. E é interessante perceber uma igreja nova, mas uma igreja operante, uma igreja destemida, uma igreja corajosa, uma igreja que enfrenta desafios. Ela poderia muito bem, como Paulo estava prevendo, sofrer um acabrunhamento, sofrer o medo e se deixar intimidar. Mas não aconteceu isso, porque Deus estava no comando daquela igreja. O Espírito de Deus estava agindo na vida daqueles irmãos, e eles estavam animados por Deus e pelo seu Espírito, e eles tiveram força para continuar, mesmo sem ter uma liderança que pudesse conduzi-los de maneira tão eficiente, embora houvesse alguns líderes entre eles. E agora o apóstolo Paulo está finalizando essa carta, e ele começa dizendo aqui: irmãos, orem, honrem seus líderes. A palavra
inicial aqui das exortações finais de Paulo é a respeito dos líderes que estavam ali naquela igreja. É bem provável que Paulo também estivesse referindo-se a si mesmo, referindo-se a Timóteo, a Silvano, cooperadores de jornada e de pregação das boas novas. Mas ele diz aqui, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Ou seja, são líderes que militam a causa do Evangelho. Não é qualquer liderança, embora se deva honrar as lideranças de um modo geral. Mas aqui Paulo deixa claro que essas lideranças são lideranças cristãs, são homens de Deus que trabalham na obra do Senhor. E Paulo então enfatiza dizendo assim, eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Isso mostra a característica predominante da liderança daquela época, porque a liderança trabalhava arduamente, ou seja, num labor muito intenso, se ocupando em grande tempo, fazendo o máximo possível. Eles se empenhavam, e Paulo dá destaque a isso. Não ficavam parados, acomodados, negligenciando o serviço. Mas Paulo está mandando honrar homens que fazem isso, homens que se empenham arduamente, que trabalham acirradamente. A esses Paulo está dizendo, olha, honre esses líderes que trabalham na obra do Senhor. E Paulo deixa a marca do ministério desses homens, que é justamente as orientações, as instruções. Eles trabalhavam ensinando o povo, discipulando o povo. Hoje nós vemos que a liderança dos nossos dias se ocupa com muitas coisas, mas a Bíblia deixa claro que os apóstolos, eles se ocupavam com a consagração e com a pregação, com a instrução, com o discipulado, com o crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, ele fala que Deus constituiu primeiramente na igreja os apóstolos, depois os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, com uma finalidade, o aperfeiçoamento dos santos, discipulado, orientação, ademoestação, instrução. Esse é o nosso dever, amadurecer o crente para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos na unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, disse o apóstolo Paulo aos Efesianos. E é isso aí, a principal e primordial função da liderança: discipular, instruir na verdade. E Paulo está orientando a igreja a honrar homens que se ocupam com isso, que fazem isso. No versículo de número 13, Paulo diz assim: tenham grande respeito e amor sincero por eles. Veja a orientação, é para amar, é respeito e amor, que devem ser, na verdade, a marca dessa relação da liderança com os liderados, do discipulador com os seus discípulos. Eles precisam mesmo ser amados. E Paulo está orientando, dizendo: tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Não porque não tenham dignidades em si mesmos, não, mas Paulo está dando ênfase ao que eles fazem e o valor do Evangelho, o valor da instrução bíblica, o valor da palavra de Deus. Paulo traz ênfase a isso e mostra o valor disso, dizendo: olha, amem, respeitem, porque eles trabalham com o Evangelho, eles pregam o Evangelho. É muito lindo ver isso. Paulo trazendo dignidade aos obreiros da seara, os obreiros do altar, os obreiros das esquinas, os obreiros das pregações. Mas ele continua, e agora ele vai novamente dizer: irmãos, né? E eu compreendo que irmãos, referindo-se a toda a igreja,
desses versículos do número 12 até os versículos do número 22, o apóstolo Paulo fala para a igreja, e quando ele fala para a igreja, ele desfoca a liderança de maneira equilibrada para mostrar que o zelo pelos irmãos não se limita ao altar, não se limita apenas aos pastores, aos líderes, às lideranças, mas o trabalho é de todos. E agora Paulo vai dizer assim: irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Ele está dizendo isso para a igreja, não é para a liderança, embora a liderança faça isso. Ele está dizendo que é um trabalho cooperativado, é todos trabalhando e exortando, disciplinando, pondo ordem naqueles que não obedeciam às instruções dos apóstolos. Então esses precisavam serem chamados a atenção, mas não pela liderança em si apenas, mas por todos. A igreja, os irmãos, deveriam chamar a atenção dos insubordinados ou indisciplinados. Na sequência das exortações, Paulo diz também: encoraje os desanimados. É interessante perceber aqui Paulo dizendo: olha, a perseguição é acirrada, a luta é grande, então há pessoas desanimadas no meio de vocês, então não deixem desanimar. Aqui a ideia é: fortaleçam a fé desses irmãos, não deixem fracassar, fraquejar, mas continuem animando eles, encorajando eles. Aqui faço uma aplicação aos nossos dias, porque quantos desanimados nós não temos dentro das igrejas, quando na verdade todos os membros da igreja poderiam sim estar animando os irmãos, e não só os irmãos, mas os membros da família que não têm a mesma fé, que não têm a mesma confiança, que não conhecem a Deus como nós conhecemos. Poderiam estar ligando, telefonando, passando mensagem, encorajando, declarando sua fé equilibrada, como o Salmo 125 diz, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas firme permanecem para sempre. Então Paulo está dizendo aqui, exortando, dizendo aos irmãos, à igreja, de um modo geral: encorajem os desanimados. Depois então ele exorta dizendo: ajudem os fracos. E eu quero dizer aqui que os fracos não são os desanimados. Os fracos são fracos de posição social. São pessoas de pouco recurso financeiro. São pessoas que não têm como se manter de maneira digna. Na cultura grega da época, pessoas que não tinham uma sustentabilidade relevante eram discriminadas. E Paulo está dizendo que não é para fazer isso. Paulo está dizendo: ajudem os fracos. Ajudem os necessitados. Estenda as mãos aos que precisam. E ele continua na sua exortação, meus amados irmãos, dizendo: sejam pacientes com todos. Não é? Todos nós sabemos, por ler a Bíblia, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nós temos lá escrito assim: mas o fruto do Espírito é, : amor, alegria, paz, paciência. E lá está mencionado longanimidade, benignidade, bondade. Então longanimidade é o mesmo que paciência. E paciência é saber esperar, é dar tempo. E Paulo está dizendo assim: olha, dê tempo, tenham paciência. Acredito que essa paciência ela pode se projetar no interior, aquietando as tempestades interiores, abafando e neutralizando as ansiedades, as perplexidades, por causa das provações e das vicissitudes que se instauram na vida. Mas também eu percebo Paulo orientando os irmãos a exercer paciência com os próprios irmãos e também com aqueles que promoviam a perseguição. Aqui eu abro um parênteses para pensarmos nisso, porque quantos estão aí promovendo o mal, disseminando o mal, fazendo de tudo para que a nação não prospere, para que não dê certo a liderança de nosso governo constituído democraticamente. Nós percebemos que há muitos que lutam pelo insucesso. E às vezes nós queremos alimentar um sentimento de aborrecimento, de rejeição. Nós precisamos saber administrar isso e exercer paciência com essas pessoas.
porque é isso que nos diferencia dos demais quando fazemos assim. É bem verdade que a provocação é muito intensa e nós precisamos realmente recorrer ao Espírito de Deus para manifestar esse fruto em nossa vida. Mas dando continuidade, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo: sejam pacientes com todos. Isso implica dizer com os irmãos da igreja e também com os que estão fora da igreja. Então o apóstolo Paulo agora ele vai mostrando de uma maneira excelente, não é? A comportamental de um discípulo de Cristo, como devemos nos comportar. Ele vai ampliando como quem abre um leque e mostrando a grandeza do valor do Evangelho, deste estilo de vida que agrada a Deus. Ele está dizendo aqui: olha, cuidem que ninguém retribua mal com o mal. Foi o que eu acabei de falar sobre paciência. Mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros, isso é, na igreja e a todos fora da igreja. Fazer o bem e só o bem. Mesmo que venhamos a receber o mal, nós precisamos fazer o bem, porque isso é mandamento do Senhor e nós precisamos praticar a palavra de Deus. E ele continua dizendo: estejam sempre alegres. Diga para a pessoa que está perto de você: mantenha a sua alegria. Alguém poderia dizer: como podemos manter a alegria com o Covid-19 nas ruas? Pessoas estão morrendo. Estamos com uma ameaça. Como manter a alegria? Eu quero dizer para você que a alegria que se refere ao apóstolo Paulo não é a alegria circunstancial de nossa vida, que espera um aniversário para se poder alegrar, ou passar no vestibular, ou conquistar um emprego. Não é essa alegria nossa. É uma alegria sobrenatural, uma alegria procedente do Espírito Santo. Na verdade, é a segunda variedade do fruto do Espírito mencionado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lá está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Aí vem paz e segue-se todas as vertentes ou variedades do fruto. Paulo está se referindo a essa alegria. Mantenham essa alegria, que é a alegria do Espírito. Ela é sobrenatural, ela é incircunstancial, ela independe das circunstâncias. Pode ser em momentos alegres, como também em momentos tristes. Ela vem de dentro para fora, ela vem do Espírito de Deus para o nosso coração. É nessa alegria que Paulo está dizendo: estejam sempre alegres, apesar de sofrimento, apesar de Covid-19, apesar de desemprego, apesar de tantas outras coisas semelhantes. E no versículo 17 ele continua exortando e dizendo: não deixem de orar. Em outras versões nós temos lá: orai sem cessar. Mas aqui na minha versão está dizendo a mesma coisa, dizendo assim: nunca deixem de orar. A oração é uma marca do povo de Deus. A oração é a conversa com Deus. Oração revela dependência em Deus. Orar é buscar. Orar é crer. Orar é exercitar fé. Orar é pedir na direção certa. A oração, ela mostra o norte e o porto seguro. Paulo está dizendo: não deixem de orar, porque a oração é um meio de comunicação com Deus e também expressa comunhão. E você que me ouve, não deixe de orar. Faça a sua oração. Combata a ansiedade do seu coração com a oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo de número 6, ele diz lá: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem por causa do Covid-19. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições por meio da oração, súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Vejam aí a orientação de Paulo aos Filipenses. E ele está dizendo aos Tessalonicenses aqui: não deixem de orar, porque a oração, ela sendo ouvida por Deus mediante a fé semeada em nosso coração, ela produz resposta, livramento, suprimento. Na verdade, tudo que recebemos é resposta de oração. Continue orando, meu irmão. Não se desanime, não se desespere. Continue orando, meu irmão. Ore sem cessar,
porque a oração é a respiração da alma, é a respiração do Espírito, é a nossa respiração espiritual. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na oração dos seus santos. E ele continua dizendo: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Aqui é uma marca do cristianismo, gratidão. Ele está dizendo, olha, a gratidão deve perdurar, deve ser mantida no coração, em toda e qualquer situação. Nós lembramos nesse momento aqui, estou me lembrando da biografia de Jó, quando foi atingido por aqueles mensageiros de Satanás, que destruíram sua riqueza, mataram seus filhos e lhe tiraram a saúde. Ele, prostrado, rasgou suas vestes, cobriu sua cabeça com cinza e disse: nu eu vim para este mundo, nu dele tornarei. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu consigo ver não só fé na atitude e nas palavras de Jó, mas eu vejo aí com muita abrangência uma atitude de gratidão. Então mantenha a gratidão, apesar de todas as dificuldades que você está enfrentando, que nós estamos enfrentando. Seja grato a Deus. Lembre-se de tudo que Ele fez e lembre-se de tudo que Ele está fazendo e lembre-se de tudo que Ele ainda fará. É verdade, porque as promessas de Deus apontam para o futuro e elas são verdades. E Deus prometeu e vai cumprir. Agradeça as promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. E aqui já vou finalizando a minha reflexão bíblica nesse texto. No versículo 19, Paulo diz: não apaguem o espírito. E eu compreendo que Paulo está dizendo: não entristeçam o espírito, para que não percam o fervor, o fogo, o ânimo, a intrepidez, a ousadia. Porque quando pecamos e entristecemos o Espírito de Deus, então esse recurso procedente do Espírito de Deus fica diminuído dentro de nós. Por isso Paulo adverte: não apagueis o fogo, não entristeçais o Espírito com os vossos pecados. Não está escrito, mas fica subentendido que quem apaga o vigor do Espírito em nosso coração é justamente os nossos pecados. E ele continua dizendo: não desprezeis as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fique com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal, ou de toda forma do mal. Então, essas foram as exortações de Paulo para a igreja nova em Tessalônica, que está dando seus primeiros passos e é exuberante na sua forma de viver em Cristo. E cheio de zelo, ele exorta e diz o que precisa aquela igreja ouvir. E eu quero então dizer a todos vocês que me assistem, que me ouvem: essa é a palavra de Deus e esta é a vontade de Deus. Paulo está dizendo: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, mas compreendo que esta é a vontade de Deus, associa-se o texto e todas as exortações. Que possamos viver tudo que Paulo pregou ou instruiu a igreja em Tessalônica. E que possamos exuberantemente mostrar em nossa vida, em nossa vivência, nos nossos relacionamentos, todas essas virtudes, esses mandamentos que revelam o caráter de Deus, o caráter de Cristo e o seu grande amor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Nós vamos orar agora, encerrando, agradecendo a Deus por esse culto de instrução bíblica, culto da palavra de Deus, né? Pregação da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque nesta hora ministramos a palavra, exaltando o teu nome, te bendizendo. Ó Deus, quantos irmãos estão nos ouvindo, quantas pessoas, ó Deus, que não fazem parte de nossa comunidade evangélica, estão ouvindo também, ó Deus, a tua palavra. E que a tua palavra tenha descido aos corações, ela não volta vazia. Está escrito, Senhor, que uma vez a tua palavra lançada, ela não volta vazia, ela produz os seus efeitos. E nós te pedimos, ó Deus, que possamos viver na exuberante graça do Senhor, com todas essas virtudes em prática,
para glorificar o teu nome, como está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Senhor, que a nossa vida toda seja para a glória do Senhor, que possamos viver o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Senhor, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto consciente. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Deus, nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E nós queremos, ó Deus, viver toda a tua vontade. Nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Que possamos nos aplicar a isso nesses dias e para o resto de nossas vidas. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus, declarando a tua bondade, porque o Senhor é bom. Cante comigo, encerrando, dizendo: rende graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diga, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Grande é o seu amor. Grande é o seu amor. Jamais tem fim. Jamais tem fim. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, seu rebanho. Servi ao Senhor com alegria. Apresentar-vos diante dele com louvor. Agora, rendei graças ao Senhor. Mais uma vez. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. Grande é o seu amor, grande é o seu amor, jamais tem fim, jamais tem fim. Rendei graças ao Senhor. Deus os abençoe e até a próxima celebração. Amém.